Hoje eu quero falar com você sobre uma identidade que é firmada no amor de Deus. E eu vou conversar com você justamente sobre a vida do apóstolo João. A Bíblia diz o seguinte, a partir do versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, eu lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu para ele: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. E então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer? Faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Esse texto ele relata logo após a ceia que Jesus teve, a última ceia que ele teve com seus discípulos, e cada evangelho relata ele de uma maneira diferente. E no evangelho de João em terceira pessoa, ele está falando dele ali, mas ele é humilde, então ele não fala o nome dele. Mas João, ele relata isso da ótica dele, do discípulo a quem Jesus amava. Essa era a visão que João tinha a respeito dele mesmo. A gente não vê em nenhum momento nos evangelhos Jesus falando para João especificamente: você é o meu discípulo amado. Jesus expressava e declarava o seu amor sobre todos os seus discípulos. Mas João, ele teve esse entendimento de que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Eu acho incrível essa revelação que ele teve sobre ele mesmo, que é uma revelação que eu e você, todos nós que somos cristãos, que reconhecemos Jesus, deveríamos ter. Se a gente pensar nos relacionamentos de Jesus ele teve um grupo de 70 discípulos. Lucas 10 relata isso. Muitas vezes a gente pensa que Jesus teve só 12 discípulos. Isso não é verdade. Jesus teve 70 discípulos. Ele teve 12 discípulos que ele separou para serem apóstolos. Mas ele teve um grupo de 70 discípulos. Lucas 10 relata que Jesus ele envia esse grupo de 2 em 2 com uma missão. A grande comissão, a missão de pregar o evangelho, de curar os enfermos, de libertar os cativos. E a Bíblia relata que eles voltam extremamente felizes, celebrando, todo mundo se junta para fazer o relatório, e todos eles tinham um relatório positivo. Eu imagino que talvez até possa ter rolado ali uma competiçãozinha de tipo: olha, a gente expulsou tantos demônios, a gente curou tantas pessoas, e eles estão ali num papo muito: a gente fez, e aí Jesus chega para eles e fala: olha, toda autoridade me foi dada pelo Pai, e essa mesma autoridade eu compartilho com vocês. Mas não fiquem felizes porque vocês curaram os enfermos ou porque vocês libertaram os endemoniados. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que Jesus está dizendo aqui: eu não quero o trabalho de vocês apenas. Jesus não estava desmerecendo o que eles fizeram, porque ele tinha enviado eles com essa missão. Era válido. O que Jesus estava fazendo é reposicionando prioridades. Se for para ficar feliz, para ficar celebrando, para ficar comemorando, que seja pelo fato de que vocês receberam a vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna é essa: que te conheçam, o Cristo. Então a gente não está falando sobre um lugar para onde um dia a gente vai, o céu.
Até porque, biblicamente, é o céu que vai vir encontrar a gente. Mas isso é papo para quando a gente for entrar em Apocalipse. Só para deixar você com um gostinho aí, porque mês que vem a gente começa a nossa série As Cartas de Apocalipse. Vai ser bem legal. 8 domingos seguidos estudando sobre isso. Eu vi que teve gente feliz. Isso me deixa muito feliz. Porque uma igreja que quer aprender sobre Apocalipse é uma igreja que quer estar pronta para aquilo que Jesus vai fazer na terra quando ele voltar. E a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que estudam esse livro, Apocalipse. Então, se você quiser, vai ser bem legal. Mas voltando aqui, né? Abri um parênteses sem dizer que eu estou abrindo parênteses. Voltando para a história que eu estou te contando, o que Jesus está dizendo para eles é: eu não quero só o trabalho de vocês. Eu quero que vocês fiquem felizes porque vocês me querem. Vocês querem o Deus da obra, não a obra em si. E aí a Bíblia diz que chega um momento que o evangelho fica um pouco pesado, que Jesus começa a falar que ele vai morrer. Até então, esses caras, nos 3 anos de ministério de Jesus, eles estão caminhando com Jesus. Então, quando vai chegando perto daquele momento que Jesus está falando sobre cruz, eles começam a conversar entre si. Essa conversa aí, esse papo de Jesus está muito duro, não estou gostando disso. E aí chega um dia que Jesus, totalmente politicamente incorreto, se Jesus fosse pastor fisicamente, hoje em dia, gente, vocês acham que a igreja de Jesus ia estar lotada? Jesus falou para um discípulo: arreda Satanás. Se um pastor faz isso hoje, misericórdia, ele me feriu. Se um pastor às vezes fala um pouquinho sobre pecado, as pessoas ficam ofendidas. Mas o evangelho verdadeiro ofende. Só que não ofende para humilhar, não ofende para você sair daqui se sentindo condenado. O evangelho nos ofende porque o evangelho é loucura para o homem, mas é poder de Deus para salvar aqueles que creem. O evangelho ofende para transformar. Basta a gente decidir se a gente vai levar aquilo como ofensa ou se a gente vai receber aquilo como palavra de Deus e usar o evangelho para ser transformado. Permitir que o evangelho nos transforme. E esses discípulos estão nesse papo de tipo, tá difícil esse negócio. E aí Jesus começa a falar sobre morte. Jesus fala: quem quer ser meu discípulo? Todo mundo. E Jesus fala: então, quem quer ser meu discípulo precisa morrer. Eu vou morrer. Ele também fala que ele vai ressuscitar, mas todo mundo só prestou atenção no eu vou morrer. Quem quer vir após mim, ou seja, quem quer caminhar como eu, quem quer se chamar de cristão, de discípulo, falar que é do grupo de trabalho de Jesus, precisa estar disposto a tomar a sua cruz, a negar a sua própria vontade e a me seguir. Isso é cristianismo. E aí a Bíblia diz que aos poucos eles começaram a se afastar e muitos foram embora. E aí Jesus vira para os 12, os mais confiantes, o grupinho realmente de confiança dele, e fala assim: e vocês? Vocês também vão? E Pedro fala para ele: para onde a gente vai? Só você tem as palavras de vida eterna. Porque esses 12, eles foram separados por Jesus debaixo de oração. Lucas 6 fala sobre isso. Jesus tirou um tempo para orar, subiu ao monte, orou ao Pai e desceu e escolheu os 12. Esses 12, eles eram literalmente o grupo de confiança de Jesus. Aqueles que dormiam com Jesus, que viajavam com Jesus. Aqueles que comiam na mesma mesa que Jesus, que tinham acesso praticamente restrito a quem Jesus era, ao coração de Jesus. E desses 12, um traiu, o outro negou, os outros fugiram. No final das contas, na hora da cruz, só ficou João, o discípulo a quem Jesus amava. Porque Jesus amava menos os 70 ou menos os 12? Não. João sabia que ele era amado e ele correspondia a esse amor. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Marcos 9 relata uma história incrível. Fala sobre os 3 discípulos íntimos de Jesus. A Bíblia mostra várias vezes que Pedro, Tiago e João eram os discípulos que Jesus chamava nos momentos
mais íntimos, mais importantes. Tiago e João eram irmãos. Pedro era irmão de André e foi chamado para fazer parte desse grupo. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte do grupo de Jesus. Eu quero fazer parte do grupo que Jesus fala, vem, quando ele está fazendo alguma coisa. Se Jesus se mover para cá, eu quero estar nesse grupo. Se Jesus se mover para lá, eu quero estar nesse grupo. Muito obrigado. Estragar seu vídeo. Valeu. E tem 3 situações que eu acho incríveis, que esses 3 aparecem sozinhos com Jesus. A primeira delas é quando Jesus vai ressuscitar uma adolescente, a filha de uma autoridade, e Jesus leva só os 3. E Jesus opera esse milagre em um lugar de intimidade. Jesus não opera esse milagre em um lugar público, como ele fez com Lázaro, por exemplo. Porque Jesus ele tinha a sabedoria de entender tempos e estações. O que Deus estava querendo naquele momento, Deus Pai. Jesus ele só foi começar a falar sobre o que de fato ele deveria falar na reta final. E ainda assim ele mesmo diz que muitas coisas ele não iria falar, ele iria guardar, porque ia chegar um momento que ele ia sair de cena e ia entrar em cena o Espírito Santo. Jesus foi humilde o suficiente para dar espaço para o Espírito Santo agir. E Jesus falou sobre o Espírito Santo. Quando ele vier, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Tem coisas que agora eu falo e vocês não entendem, mas quando ele vier, vocês vão compreender. E aí eu faço um parênteses aqui. O próprio Jesus, participante da Trindade, Filho de Deus, deu espaço para o Espírito se mover, deu espaço para o Espírito liderar. Soube quando ele deveria falar e quando ele não deveria falar. O que ele deveria fazer e o que ele não deveria fazer. Ele foi direcionado e guiado pelo Espírito enquanto homem. Enquanto Deus, ele estava em equivalência com o Pai e com o Espírito. Mas enquanto homem, ele foi guiado, ele se submeteu à liderança do Espírito. E tudo o que Jesus fez foi aproveitado. Quando Jesus entrava numa cidade, da hora que ele entrou até a hora que ele saiu, todas as pessoas que precisavam ser curadas foram curadas, todas as pessoas que precisavam ser amadas foram amadas e as pessoas ouviram a mensagem. A gente não tem um episódio da vida de Jesus que não foi aproveitado. Por quê? Porque ele se permitiu ser liderado pelo Espírito. Romanos 8 diz que porque eu e você somos filhos, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Aí eu te pergunto, por que a gente não aproveita todos os momentos? Por que não é a totalidade da nossa vida, muitas vezes, que está rendendo glórias para Jesus? Eu não falo isso de um lugar de condenação ou de um lugar de cobrança. Estou falando para mim primeiro. Mas eu quero nos levar a pensar sobre isso. É porque muitas vezes nós não nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo. Se a gente se permitir ser liderado pelo Espírito, coisas incríveis começam a acontecer. Porque o Espírito Santo tem uma agenda. A agenda do coração do Pai. E Deus não é um Deus que quer te usar, que olha para você e fala, vem, eu vou te usar. Eu não gosto dessa palavra. Porque Ele não nos chama de servos, Ele nos chama de amigos. Deus quer ser seu amigo. E porque você é amigo dEle, você entende o que está no coração dEle e deixa Ele fluir através de você. O cristianismo é sobre isso. E às vezes a gente vai precisar tomar risco para isso, sabe? Semana passada eu fui para o centro para fazer uma reunião. Fiz um discipulado, trabalhei. E quando deu mais ou menos umas 10 e pouco da noite, eu fiquei livre. E aí eu fui lá no Avenida Center. Eu tava esperando, talvez eu ia ter uma carona que acabou não dando certo. E naquele tempinho que eu fiquei ali, eu falei, eu vou comer alguma coisa. Tô com fome, sentei, pedi lá, tava fechando o negócio. E eu pedi pra atendente e eu comi o negócio lá, daí eu fiquei sentado. E a hora que eu olhei pra mulher que tira as bandejas,
veio pra mim exatamente assim. E eu não tava no momento espiritual, cantando no meu quarto com Alessandro Vilas Boas ligado, tocando. Eu tava comendo no shopping. Mas eu passei um dia conversando com o Espírito Santo. Então foi rápido reconhecer a voz dele. Que ele fala o tempo todo. Às vezes a gente não reconhece porque a gente tá numa estação de rádio diferente da dele. Vocês são muito modernos pra rádio, né? Mas a gente tá na sintonia diferente. A gente tá na rede diferente, né? Se fala de rede, de conexão, daí eu acho que é uma linguagem mais da geração de vocês. E aí eu olhei para aquela mulher e veio isso. Ela precisa ouvir que ela é uma boa mãe. Ela tem uma filha. Eu poderia ter ouvido aquilo e falado, coisa da minha cabeça. Eu falei, tá bom. Eu sabia que ela estava trabalhando, ela não ia sair dali, senão eu teria levantado no mesmo momento. Mas eu falei, tá bom, Espírito Santo, eu vou me arriscar. Eu vou. E aí eu comi ali rapidinho, levantei, cheguei, oi querida, tudo bom? Ela já assustou, né? Tudo. E aí eu falei, você é mãe, né? Ela, sou. Eu falei, você tem uma filha? Ela falou, tenho. Eu falei, então, eu tava ali comendo, sou amigo de Jesus. E aí eu fui orar agradecendo o alimento, e Jesus colocou no meu coração para te falar isso, e comecei a falar. Não foi nada, uau, meu Deus, a mulher caiu no chão, o poder do Espírito veio. Ela foi amada, ela saiu feliz, sorrindo, o rosto dela mudou. Então foi sobrenatural, porque não existe nada mais sobrenatural do que amar as pessoas. O Espírito Santo dentro de nós é para isso. E isso não está disponível só para mim, porque eu sou pastor em tempo integral e eu tenho que trabalhar para Deus o tempo inteiro. Você também é. Você é tão missionário quanto eu. Na área que você está, onde você está, eu não posso chegar. Cada um de nós tem um lugar de liderança, um lugar de autoridade. Na geração de vocês, a geração da influência, dos seguidores. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa alcançar algo que Deus já te deu. Você só precisa acessar uma herança que já está sobre você. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós não vamos ter sal e luz para dar para as pessoas, é quem nós somos. Influência é algo que você tem. A influência que Deus te deu não pode ser medida pela forma como o mundo mede influência. O mundo mede influência por seguidores. O mundo mede influência por visualizações. O mundo mede influência por imagem, por quem postou uma foto com você ou não. Eu estou nesse business há muito tempo para saber. O business da fé, porque isso também é um business para quem trata isso como negócio. Mas sabe, as pessoas te tratam diferente, dependendo de com quem você postou uma foto ou quem postou uma foto com você. E Deus não olha dessa forma. Deus olha para nós e vê quem nós somos nele, filhos. Eu ainda não sou pai humano, né? Vou chegar lá. Mas espiritualmente falando, né, a gente considera como filho. Igual o Gabriel é uma pessoa que eu considero como filho. Eu vi ali literalmente nascer das águas do batismo. E quando você vê a pessoa conquistar algo, cara, é mais legal do que se fosse eu. O meu coração, naquele lançamento lá, eu ficava lá, fiquei trabalhando, né? Porque pai trabalha, pai serve. Fiquei trabalhando, eu fiquei, cara, meu Deus, olha só, olha esse menino falando de Jesus para todo mundo. E sabe, se o nosso coração humano olha com essa alegria, com essa compaixão quando a gente vê alguém. Eu vejo minha mãe, gente, minha mãe, qualquer coisa que eu e a Ana a gente publica. Eu posso estar horrível, acabei de acordar, gravei um stories que ela sabe que eu tô de pijama, nem escovei os dentes, só coloquei, só lavei o rosto, daí os bastidores. A minha mãe, uau, incrível, minha mãe às vezes vem e pergunta como que escreve isso em inglês, pra ela comentar nas minhas coisas. Eu não pago, tá? São comentários espontâneos. Mas porque é filho, porque olha e fala, saiu de mim. O filho revela o pai e revela a mãe. Quando a gente vê uma pessoa mal educada, criança, vamos falar de criança. Quando a gente vê uma criança mal educada, a gente não fica com raiva da criança. Tô mentindo? A gente fica com raiva. Raiva, aquele ranço dos pais. A gente pensa, essa criança não tem pai e mãe, não?
Quando a gente vê uma pessoa extremamente educada, uma criança, um adolescente educado, o que você pensa? Nossa, família dessa pessoa deve ser incrível. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é filho e filha de Deus. Quando você se comporta como um filho ou como uma filha de Deus, as pessoas não vão enxergar você, vão enxergar seu pai. Isso é ter influência, é se posicionar como filho e filha de Deus. Na faculdade, no trabalho, na fila do supermercado, no trânsito. O cristianismo é simples. É sobre a vida que a gente vive. Amém? Aí a gente chega em João. João, o único que permaneceu até o fim da crucificação. Eu queria ler para vocês João 19, do 25 ao 27. Mais uma vez, não tomei meu café. Ele tá morto. Não dá. Depois. Obrigado. Pra eu aprender, né? Fazer pausa do café. A Bíblia diz o seguinte: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto porque esse texto ele tem muito simbolismo para mim. Primeiro que Maria teve outros filhos. Talvez você ouviu algo diferente, mas biblicamente, se você quiser, depois você me chama para tomar um café, que se eu for gastar tempo aqui para falar sobre isso, a gente vai ficar até amanhã. Mas biblicamente eu te mostro, em qualquer Bíblia que seja, que Maria teve outros filhos junto com José. Tiago, sabe o Tiago do livro de Tiago? Ele é irmão de Jesus. Então por que Jesus não deixou Maria aos cuidados de um dos seus irmãos? Jesus teve irmãos e irmãs. Por que Jesus deixou a sua mãe aos cuidados de um amigo? Sabe? Eu já pensei muito sobre isso. E essa cena responde para mim. Na hora da cruz, nem os irmãos de Jesus estavam lá. Na hora da cruz, quem permaneceu foi João. Talvez Jesus, que leu o Antigo Testamento inteiro, que estudou a lei 30 anos para 3 anos de ministério ele pregar, ele se lembrou daquele texto de Provérbios que diz: existem amigos mais chegados do que um irmão. Na hora da cruz, quem estava lá era um amigo. Esse texto mostra para mim a sensibilidade de Jesus, a humanidade de Jesus. Mesmo sendo Deus, mesmo sabendo que ele tinha que cumprir uma missão que envolvia a humanidade inteira, ele tinha a responsabilidade de todos sobre ele. E ele se importou com um. Ele olhou para Maria e ele se importou com uma mãe. Uma jovem mãe, que se Jesus tinha 33, Maria tinha mais ou menos 48, 50. Maria tinha a idade da minha mãe. Glória a Deus. Aleluia. Você começou um pouquinho mais cedo, né, querida? Porque... Mas sabe, é incrível para mim pensar nisso, porque se a gente for olhar para as nossas vidas no dia a dia, muitas vezes a gente não se sente como visto por Deus. Quando está passando perrengue, o boleto, problema em casa, a família brigando e você não sabe o que fazer, a tendência da gente se sentir abandonado é muito grande. Mas o Jesus que disse: ei, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, é o Jesus que estava na cruz e que se importou com um. É o Jesus que estava no meio de uma multidão e falou: opa, pera, alguém me tocou. E os discípulos: Jesus, are you crazy? Tipo, tá todo mundo tocando em você. E Jesus: eu sei, mas uma pessoa me tocou diferente. Eu senti que de mim saiu o poder. E Jesus tinha o que essa geração quer: seguidores reais, não virtuais ou comprados, reais, que estavam ali puxando ele, querendo um pedaço dele. Jesus chegava numa cidade, era como o Justin Bieber chegar aqui. As pessoas vinham desesperadas, lógico que com o propósito correto, né? Eu tenho a liberdade de fazer piada aqui, né? Obrigado.
Eu fui para São Paulo semana retrasada e eu tava... Aí tem que contar essa história, desculpa. Estamos abrindo um parêntese aqui. A gente vai voltar para essa parte de Jesus que se importa com Ok. Eu tava lá em São Paulo e a gente tentou comer lá, tava um caos, tava naquela tal da Liberdade. E aí eu achei um restaurante que eu achei bem legal, oriental. Eu entrei no restaurante e a gente fez o pedido, que é tipo o McDonald's, que você faz o pedido e depois você é chamado. Só que não tinha mesa. E eu falei, não, vai ter uma mesa. Daí a moça falou assim, eu arrumo uma mesa pra você e pro seu amigo. A gente ficou de boa esperando uma mesa. E de repente a gente foi chamado, saiu uma mesa. Subi super feliz, era um lugar pequeno. Na hora que ela me mostrou a mesa, tinha 2 moças sentadas na mesa. Eu sou caipira da roça, né, gente, do interior. A gente não tá acostumado a dividir mesa no grande shopping Maringá Park aqui. E aí eu sentei na mesa, ela falou, elas não falam português, avisa pra elas aí que vocês vão sentar. E saiu. E eu tipo, hi. E ela, porque sim, não habla espanhol. Do you speak English? Aí uma falava, a gente sentou numa mesa com 2 chilenas. Preciso contar essa história, desculpa, é o meu momento. A gente sentou numa mesa com 2 chilenas em um restaurante tailandês, sei lá o que era aquilo, conversando em inglês. E aí a primeira coisa que ela me falou, você tá aqui pelo BTS? Daí eu falei, oi? Aí eu descobri que existe um grupo, se eu tô falando o nome dele errado, talvez tenha fãs aqui, eu não quero apanhar de fãs, mas é um grupo coreano de K-pop. Descobri que K-pop existe. Enfim, por que eu tô contando essa história? Porque depois à noite meu amigo me mostrou, elas falaram que ia ser no Allianz Parque, daí eu falei, olha, o grupo aí é famoso, hein? E gente do Chile veio pro Brasil pra assistir o show dos coreanos lá. Aí eu esqueci, vivi meu dia, à noite eu tava no hotel, meu amigo mostrou o vídeo e falou assim, cara, olha isso daqui. Daí a reportagem mostrava que pessoas ficaram acampando 15 dias e o povo se estapeando pra entrar. E tipo, tinha muita gente no show deles. E tipo, Jesus era famoso nesse nível. Por isso que eu contei essa história, viu? Tem conexão. Pra quem fala que as minhas histórias não tem conexão, pega essa. Mas cara, mesmo tendo tudo isso que essa geração tanto quer, Jesus não perdeu o foco daquilo que realmente importava. E nem João. Então quando eu falo sobre João pra você, eu tô falando de uma pessoa que a gente tem lições para extrair da vida dele. A primeira lição é, João tinha uma autoimagem baseada no amor. E João não se via como o melhor discípulo. Ele não falou que ele era o que pregava melhor ou que orava mais. Talvez ele até poderia pensar assim. Porque uma das histórias que envolvem Jesus, Pedro e Tiago e João ali, Jesus foi para o monte orar para ser transfigurado, para que a glória dele como Filho de Deus fosse revelada. E nesse rolê aparece Elias, aparece Moisés. E eles estão ali tipo desesperados, o que está acontecendo aqui? E aí Pedro, né, sanguíneo, quem se identifica, né? Tá nervoso, o que eu faço? Falo. Eu sou desses. Tô nervoso? Deveria ficar quieto? Deveria. O que eu faço? Eu começo a falar sobre qualquer assunto. E o pior é que a pessoa sanguínea, ela tem assunto. Ela pega reta, nonsense e acelera. Muitos constrangimentos? Muitos, mas tudo bem. Jesus nos criou com o nosso temperamento. Ele ama os sanguíneos. E quem convive com sanguíneo também ama, né? Amém? Amém? Mas enfim, Jesus ele tá ali e Pedro sanguíneo fala assim, caraca, vamos fazer tendas, vamos morar aqui nesse lugar, porque eles estavam vendo o Cristo, o Filho de Deus, e tendo uma experiência que pessoas que apareceram na história da Bíblia estavam aparecendo ali, gloriosos. Se eu for entrar para te explicar o que significava essa transfiguração, a gente vai... Deixa para Apocalipse, tá? A gente vai ter que ficar 2 horas aqui só para falar sobre isso. E aí, Pedro, vamos ficar aqui. Deus fala, esse é o meu filho. Aí ele ouve. Ou seja, Pedro, fica quietinho, deixa Jesus falar. E Jesus fala para ele, gente, o que está acontecendo aqui, não conta para ninguém, fica só entre nós. Não posta selfie não, tá? Não faz stories desse momento. Esse é um momento para ser vivido, não para ser registrado. Só uma dica aí, só um parênteses rápido. E aí, cara, João poderia falar, o discípulo que orava com Jesus no monte, o discípulo, a autoimagem que ele tinha era uma só, amado por Jesus.
E aí eu pergunto para você, você se enxerga como discípulo a quem Jesus ama? Porque como discípulos, como pessoas que seguem Jesus, nós precisamos crer no que Ele diz ao nosso respeito. Eu vou compartilhar com vocês um tesouro, tá? É um dos meus versículos favoritos. Eu estou compartilhando. Você pode usar, mas você não vai querer pegar ele só para você não, tá? É João 15:9. Eu vou ler para você João 15:9 e alguns outros versículos, porque a Bíblia é muito bom ler. Se eu ficar só lendo a Bíblia aqui e não pregar, é melhor do que eu pregar. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Tá? Reflete sobre isso. Era para você estar jogando a cadeira para cima. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Obrigado, Jesus. Permaneçam no meu amor. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhe ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Nós somos amados por Jesus da mesma maneira que Ele foi amado pelo Pai. Jesus compartilhou com a gente o segredo. O Jesus que, quando estava ali prestes a ser tentado no deserto, o Pai veio e afirmou sobre Ele: você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ele disse: se vocês me verem, vocês vão ver o Pai. Essa história de ninguém explica Deus é licença poética com erro teológico. Jesus explicou Deus. Jesus explicou Deus. Deus está revelado na face de Jesus. Jesus foi Deus vindo na forma de homem para falar para vocês: ei, vocês não entenderam Deus? Ó, tá aqui, alguém que vocês podem se relacionar. Aí Hebreus diz que Ele está hoje à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E que Deus Pai ouve as orações que Ele faz por mim e por você, porque Ele é um sumo sacerdote que passou por tudo que eu e você passamos e não pecou. Ele é um sumo sacerdote empático. Essa palavra está tão na moda, né? Empatia igual Jesus. Isso resolve tanto problema da nossa geração se a gente entender que empatia é igual a Jesus. Porque ninguém é mais empático, ninguém ama mais do que aquele que deu a vida por mim e por você. Quer saber o que é amor? Olha para a cruz. A cruz é um grito, uma declaração de amor. O maior exemplo que a humanidade tem de amor é a cruz. E aí Satanás pega isso e tenta distorcer de várias maneiras. Ele financia inclusive a religião para distorcer o verdadeiro significado da mensagem do Evangelho, que é um só. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E aí a religião vem e acaba com a vida das pessoas. E eu estou cansado de religião. Eu estou cansado de juntar caco de gente que foi ferida pela igreja. Deus amou. Querido, se a igreja errou, levanta, sacode a poeira, supera, para de ser parte do problema e seja a solução. Tem um mundo de pessoas aí fora nesse exato momento se suicidando, se drogando, se mutilando, porque não conhecem o que é amor. E eu e você conhecemos. Talvez a chama começou a apagar um pouquinho, mas um dia nós fomos alcançados pelo amor de Deus. E se você está aqui e você está tipo, meu Deus, eu nunca ouvi isso. Deixa eu te contar uma boa notícia. Jesus te ama. Você é aquele a quem Jesus amou. É só você acreditar. É só você se posicionar assim. E se você se posicionar assim, a sua vida vai mudar completamente. A gente precisa ter essa revelação. Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 diz isso. Nós o amamos hoje porque Ele nos amou primeiro. Como o Natan cantou, começa nele, termina nele. Até eu começo nele e termino nele. É tudo sobre Ele, é tudo sobre amor. Por quê? Jesus igual amor. Essa cruz que eu estou usando aqui, ela tem outro símbolo que é igualzinho a ela, que é o símbolo do coração. É a mesma coisa. Se você olhar para a cruz, você tem que ver amor. Deveria ser assim. Romanos 5,8 diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou na cruz.
Ele nos amou antes da gente aceitar o amor dele. E Ele nos amou mesmo sabendo que nós poderíamos falar, Jesus, não quero. Porque tem muitos que ouvem tudo isso e falam, não quero. Isso não altera quem Ele é. Porque Ele é amor. Amor não é o que Ele faz, é quem Ele é. João tinha confiança no relacionamento dele com Jesus. Jesus, Ele está chamando uma geração para olhar para Ele. Quando a gente fala sobre avivamento, quando a gente fala sobre revival, a gente só está falando sobre uma coisa: as pessoas entenderem o amor de Jesus e amarem Ele de volta. Avivamento é isso. Vamos deixar estabelecido isso como igreja? Avivamento é pessoas amando Jesus. É para isso que a gente trabalha. É para isso que eu levanto da cama e piso na cabeça de Satanás todo dia. Ele tá bem abusado, gente. Ele tá achando que ele... Mas eu posso sorrir na cara dele, porque eu já sei o fim da história. Quem escreveu o fim da história é Jesus. E deixa eu te contar um spoiler do futuro. O fim da história é: Jesus vai pisar, o Deus de paz, em breve, esmagará a Satanás com os seus pés. O que Satanás quer é que a gente acredite nessa narrativa de medo dele. Mas existe a narrativa verdadeira, o roteiro que às vezes não aparece em Hollywood. Porque quem está financiando todo esse sistema é ele. Mas existe o roteiro verdadeiro, que é o roteiro de Jesus. Que é esse daqui, ó. 1 João 4. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quando a gente tem medo de Deus, medo de Jesus, sabe o que isso está denunciando? Que nós ainda não compreendemos quem é Deus. Nós ainda não compreendemos o que significa Jesus naquela cruz. Porque quando a gente compreende que Deus é bom, que Ele é um bom Pai, que Ele ama as pessoas, que Ele não quer trazer um castigo para você, Deus não é o velhinho no trono com a bengala pronto para dar na sua cabeça quando você errar a primeira vez. Ele é um Pai que ama. Se precisar, o Pai que ama corrige. Mas até a correção de um Pai é amorosa. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Deus não está lá pronto para pegar você na curva e acabar com a sua vida, para você vir pela dor. Isso é um evangelho financiado por pessoas que não entenderam a graça de Deus. Essa história de se não vem pelo amor, vem pela dor, é uma maneira arrogante da gente falar assim: ah, você não quer? Então se ferra. Essa história, gente, de Deus ama o pecador e abomina o pecado, ela é verdade. Só que quem tem que abominar alguma coisa ou não é Deus. Quem tem que julgar ou não é Deus. Nós, como representantes dele, a gente tem uma missão só: amar. Só isso. Vamos mudar o discurso. Ao invés de a gente ficar falando, ah, Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Vamos parar de falar do pecado. O pecado foi resolvido na cruz. Vamos falar das boas novas. Jesus ama as pessoas. Talvez tudo que um pecador precisa escutar é: ei, Jesus te ama. Você não precisa viver dessa maneira. Se a gente mudar o discurso, talvez as pessoas vão conhecer Jesus verdadeiramente. Às vezes a gente tem medos e medos e medos no nosso coração porque a gente tem um conceito errado sobre Deus. Deus te quer, Deus te ama. É isso que João está falando aqui. Se você confessou que Jesus é o Filho de Deus, se você reconheceu Jesus, está tudo certo, foi tudo resolvido. É pela graça que nós somos salvos. Não é por obras para que ninguém se glorie. Se você confessar com a sua boca e você crer no seu coração, pronto, querido, você está selado para o dia da redenção. Se um dia você disse: Jesus, eu sou teu, seu único papel é permanecer. Você não vai perder a sua salvação porque você pecou. Mas aí eu te pergunto: você é um salvo, por que viver pecando? Se você é filho, por que você vai viver como mendigo? Vamos mudar a ótica.
Talvez as pessoas estão pecando justamente porque elas ainda não entenderam que elas são filhas, que elas são amadas, elas estão ali por fora. A mesa está posta lá no fundo, mas elas não chegam perto da mesa porque elas ouviram tanto que elas não merecem estar perto da mesa. Deixa eu te contar, ninguém merece. Eu estou com esse microfone na mão pela graça. Graça é isso, ninguém merece nada. Jesus é o único. Se eu pregar e você achar incrível, e falar assim, nossa, gostei do pastor lá, graça, Jesus em mim. Se você não gostar também e falar, nossa, aquele cara lá nada a ver, tem graça pra mim. Eu vou levantar amanhã e vou continuar a missão. Faz sentido? Amém? O exemplo de Pedro fala muito comigo. João 21 narra isso. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Só que talvez você lembre dessa história. Jesus talvez nem ia falar para Pedro que Pedro ia negar ele. Mas Pedro chega, não, Jesus, eu vou com você até o fim. Se precisar eu vou morrer. Palavras, palavras, palavras sanguíneas. E aí Jesus fala, Pedro, meu amigo, antes que o dia nasça, que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro ficou meio, opa. Essa repreensão foi na mesma cena do jantar que Pedro fala para João assim, pergunta para ele quem que vai trair ele. Pedro era um dos 3. Por que Pedro não chegou e não perguntou? Porque Pedro não tinha a mesma ótica sobre ele que João tinha. João se enxergava como aquele a quem Jesus ama. Pedro, opa, de vez em quando ele me dá umas repreendidas aí, porque Pedro não tinha entendido Jesus ainda, nem quem ele era. Pedro achava que ele era o máximo e foi o primeiro a ladeira abaixo, porque é isso que acontece. Parêntese, orgulho leva à queda. Quando a gente acha que a gente é eu sou o top da balada. Pá! Vergonha. Daí produz humildade. Ok, fecha parênteses. E aí, Pedro nega, você conhece toda a história, ele chora amargamente, ele se arrepende. E nessa cena aqui, Pedro está pescando novamente. Pedro largou o ministério lá e falou, eu vou lá pescar, que é a melhor coisa que eu faço. Não sei se Jesus... Tá, Jesus ressuscitou, estou sabendo, mas eu não sei se Jesus vai me dar a posição que eu tinha, que eu errei. É a mentalidade da religião, né? A mentalidade da religião é assim, quando a gente erra, deixa eu correr de Deus, deixa eu correr, meu pai vai acabar comigo. A mentalidade da graça é, errei, cadê meu pai? Cadê meu pai para me ajudar? Faz sentido? Sim. E aí Pedro tá ali na praia pescando, Jesus chega e começa a bater um papo com ele, e Jesus fala para ele, Pedro, você me ama? Eu vou traduzir, fazer uma tradução do grego para você, que são 2 palavras, ágape e filéu. Filéu é tipo o amor de amizade, sabe? Tipo, gosto muito de você. E ágape é, você me ama. E aí Jesus chega para Pedro, olha dentro do olho dele e fala, Pedro, você me ama? E Pedro responde, eu gosto muito de você, Jesus. E aí de novo, Jesus olha para ele e fala, Pedro, você me ama? E Pedro fala, eu gosto muito de você, Jesus. E aí a Bíblia diz que mais uma vez Jesus olha para Pedro, só que daí Jesus fala para Pedro, Pedro, você gosta muito de mim? E aí Pedro fala, você sabe, Jesus, eu te amo. Sabe por quê? Porque no lugar de vergonha vem o amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro negou 3 vezes. Com a boca dele ele falou 3 vezes, eu não sou discípulo, eu não sou discípulo. Imagina a culpa que Pedro estava carregando. Porque às vezes a gente olha esse texto de uma ótica de julgamento. Querido, talvez a gente faria bem pior do que Pedro. Tem os outros 10 que não menciona nem o nome, porque eles simplesmente fugiram. Pedro ficou. Pedro negou porque ele ficou, e daí as pessoas vinham acusar ele. As pessoas olhavam para ele e falavam, ele caminha com Jesus, ó, ele é igual a Jesus. Às vezes a gente olha esse texto e fala, Pedro, vacilão. Vacilão, a gente também, né? Todo dia. A mesma graça que Pedro precisou, a gente precisa todo dia. Só que Jesus restaura ele. Jesus restaura ele no lugar da vergonha dele. E esse é o Jesus que cobre
os nossos pecados, porque Ele já venceu os nossos pecados na cruz. Esse texto fala muito para mim. A gente tem essas barreiras, né, contra o nosso relacionamento com Jesus. Barreiras que Ele já venceu e a gente está lá. É como se a gente estivesse numa corrida de barreiras imaginárias. Imagina essa cena aqui. Quem aqui já viu cena de corrida com barreira? Salto com barreira. Acho que é esse o nome. Uma vez tive que fazer isso no atletismo da 8ª série. Obrigação. Passei vergonha? Com certeza. Mas é um tipo de corrida que você tem que dar um salto específico, tá? Não é só pular. Você tem que pular do jeito certo, daí você passa as barreiras. Agora imagina essa cena. Aqui na frente tem uma pista de corrida e eu começo a correr. Eu corro, tá, gente? Tô tentando lá, voltar na forma. Misericórdia e graça. E aí, tá, eu vou tentar mostrar aqui. Tô com o microfone de fio, pode dar um desastre? Pode. Mas eu tô correndo aqui, não tem nada na minha frente. De repente eu... O que você ia pensar ao meu respeito? Se eu tô... Fala sério. Você não acha que eu sou louco? Barreiras imaginárias. Pois bem, muitas vezes a gente vive assim o nosso relacionamento com Jesus. A gente pode comparar o nosso relacionamento com Jesus com uma corrida. Paulo fala isso, a gente tem que correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Só que é uma corrida que a gente tem preparo físico para chegar até o fim, é uma maratona, não é 100 metros, não é 400 metros. É uma maratona, não importa a velocidade, só importa permanecer, vou permanecer correndo. Só que muitas vezes a gente chega e fala assim, não vou poder mais, vou parar a corrida. Pecado. Deixa eu te contar, essa barreira já foi vencida por Jesus. Salta e continua. Às vezes a gente, não posso. Identidade, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Mentiras. Salta. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Filho amado em quem o Pai tem muito prazer. Você não é o que você está fazendo agora. Você é quem Deus diz que você é. Talvez as barreiras sejam culpa, vergonha por algo que você fez ou que fizeram com você. A cruz resolve tudo. A cruz é o único remédio que cura corpo, alma, espírito, dá salvação e mais do que isso, vida em abundância. Eu poderia terminar aqui, mas eu quero terminar dizendo que dos 12 apóstolos, exceto Judas, todos viram o Cristo que ressuscitou. Todos. Exceto Judas, todos viram o Cristo que ascendeu ao céu e voltou para o Pai. Mas só um viu o Cristo glorificado. João. Quando Jesus quis se revelar em Apocalipse, foi para João que ele se revelou. Apocalipse 4 diz isso. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como uma trombeta ao falar comigo. Disse, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E Jesus sempre quis ter um relacionamento de intimidade. Mateus 6,6 fala sobre isso. Quando vocês forem orar, fechem a porta do quarto de vocês. E o Deus que vem em secreto vai recompensar vocês. Às vezes a gente trata o lugar secreto, o lugar de oração, o quartinho, como algo, se der eu faço. Sabe qual que é a parte que a gente negligencia? Deus está lá. É no lugar secreto que Ele está. Eu sei que Ele está em todos os lugares, ok? Mas no lugar que Ele se revela, porque Ele escolheu se revelar assim, é no lugar de intimidade. Lá atrás era um jardim. Ele vinha todos os dias, na viração do dia. Quando o vento soprava, Deus aparecia. Se relacionava, ensinava, corrigia. Mas Jesus está falando sobre algo mais palpável. Quando vocês orarem, ou seja, oração igual, relacionamento com Deus. Quando vocês quiserem se relacionar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e Deus, Pai, Ele está lá, esperando por você.
E mais do que isso, Ele vai te recompensar. Se você buscar, Ele vai te recompensar. Não precisava. Já deu tudo para nós. Mas o lugar secreto, Ele produz recompensas. A grande pergunta é: será que a gente entendeu o que significa intimidade com Deus? João entendeu. Existem aspectos de Jesus que só são revelados para os íntimos. João era íntimo. João não era só do grupo de confiança. João não era do grupo de trabalho. Ele era íntimo. E eu quero encerrar lendo Salmo 25, 14. Eu estou lendo para você a versão da Passion Translation. Diz o seguinte: há um lugar privado, reservado para os apaixonados por Deus, onde eles se sentam perto dele e recebem os segredos da revelação da sua promessa. Você parou para pensar que o texto que a gente começou essa pregação fala que Pedro pergunta para João, pergunta para o mestre aí, quem que vai trair? Pedro terceirizou o relacionamento. Quantos de nós que estamos aqui, vamos ser sinceros, gente, não terceirizamos o nosso relacionamento com Deus? Ora por mim, faz isso por mim, pede para o pessoal aí da igreja orar por mim. Olha, se eu ganhasse R$1 por oração feita desse jeito, tava sócio da Globo. Ora por mim, ora por mim. Ou pior, ai, o que Deus está falando? A gente cantou sobre isso hoje. O Natan foi muito profético aqui. A gente cantou sobre não ser como Moisés, sobre a gente subir o monte. Mas sabe, talvez você está nessa situação porque você não acreditou que você é o discípulo a quem Jesus ama. Você não precisa de intermediários. Você não precisa de religião. Você precisa de Jesus. Com isso eu estou dizendo para você que você não precisa de uma igreja? Não. Só que precisar de uma igreja, para mim, biblicamente, o que eu queria que você entendesse é precisar de pessoas, porque ninguém foi chamado para caminhar sozinho, que pessoas ajudam a gente. E é tudo bem a gente precisar de oração, pedir oração. Hoje eu pedi oração ali, falei, ora por mim, querido, que eu preciso de oração aí para a palavra. E o meu discípulo amado orou por mim e falou, cara, eu sinto que Deus ele vai te levar a falar de coisas que faz muito tempo que você não fala. E profético, assertivo, você é incrível, te amo. Mas sabe, você é amado. Se você sair daqui e falar assim, de tudo que foi falado naquele culto, eu sei uma coisa: eu sou aquele a quem Jesus ama, cumpri minha missão, Jesus pode me levar, não da terra. Se quiser também, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas eu quero casar, quero ter meus negrinhos lá e adotar meus filhos também, porque eu tenho muitos filhos. Por isso que eu preciso de uma rede de mantenedores, né? Amém? O missionário quer ter filhos. Filhos dão gasto. Piadas, né, gente? Eu faço piadas inoportunas em momentos que eram para ser sérios. Mas sabe, eu queria que você saísse daqui tendo essa consciência do quanto você é amado, do quanto você é especial. E isso não é autoajuda para você sair daqui muito tudo. Isso é a verdade de Deus sobre você. Você é incrível. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. A gente vai fazer um exercício aí de